Hey, eu sou a Vitória Red do canal Remix. Seja bem-vindo a mais um Falando de Livro. Me perdoem se o áudio estiver com um pouco de ruído aí embaixo, mas é porque hoje tá um calor e não tem condições de ficar sem ventilador. Não, e tá dando mó coisa de clipe, ó. O vento, o cabelo balançando. Mas vamos lá, né, pra falar de clipe, não de cabelo. Hoje eu vim falar do livro que eu terminei ontem mesmo, não sei se ele vai sair na mesma data, mas enfim, concluí Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Eu falei que havia comprado um box da Jane Austen pra conhecer, e o primeiro que eu peguei pra ler foi Orgulho e Preconceito. Um dia lá na semana que eu gravei, ele estava na página 100. Deixei ele parado por muito tempo, eu acho que uma semana eu não peguei nenhuma vez. Ontem, parei assim, vou terminar logo, né? E aí eu peguei pra ler, fui direto, chegou naquelas partes mais, começando a ficar mais intensa, né, a leitura, que você já tá ali acostumado, que você já tá mais envolvido na história, que você já conhece mais o ambiente, os personagens, aí começa a ficar mais intensa. Então eu aproveitei desse momento pra poder ficar mais concentrada, focada mesmo na leitura. E quando eu precisei fazer outras coisas, óbvio, né, o dia passa, eu precisei fazer outras coisas, eu consegui achar um audiobook excelente, de graça, no YouTube mesmo, tá? Tem a parte 1 e a parte 2 do livro, porque ele é dividido a partir do desenho aqui, então essa parte é 1, essa parte aqui é a 2. O livro é composto por 421 páginas, e até a 100 eu não tinha visto nenhuma ação, nada que eu pudesse dizer, uau, esse livro, caramba, quanta coisa. Não, é um livro mais, uma leitura mais parada. Essa é a minha opinião, muita gente pode discordar, mas eu achei uma leitura mais parada, leve, mais ou menos. Mas, gente, a composição da história é excelente. Tem o personagem cômico, gente, sério, o Collins, o primo da Elizabeth. Antes de eu ficar falando de personagem, vamos falar do que é a história. Antes de comprar, eu não sabia nem sobre o que se tratava Orgulho e Preconceito. Na verdade, eu sabia que era um romance, tratava de um romance entre Darcy e Elizabeth, mas não sabia como eles fariam para chegar lá. Assim que eu comecei a ler, percebi que o casal não se gostava. Então isso me fez ficar curiosa para saber como que eles iam passar a sentir interesse um pelo outro. A Elizabeth Bennet é de uma família relativamente pobre. Eles vivem muito bem, sabe, fazendeiros e tal. Eles são no interior da área rural, não são cheios da grana, mas é uma família relativamente estável, legal, de boa. Só que o problema é que a família é bem doidinha, sabe? A pior personagem pra mim é a mãe dela, porque ela é muito sem noção, sem senso, paga mico pra caramba, passa vergonha, porque ela fala demais, cara, ela fala demais, não sabe segurar a língua dentro da boca. E ela tem uma ambição de casar as filhas, e principalmente com homens ricos, né? Então ela, sabe, só pensa nisso, preciso casar minhas filhas, e as filhas ainda com 15, 16. Inclusive, duas dessas irmãs da Elizabeth, duas filhas da senhora Bennet, são terríveis, são as piores. Tem a Elizabeth, tem a Jane, tem a Mary, tem a Lydia e a Kitty. Eu acho que é por essa ordem de idade mesmo. Ou inverte aí, que a Jane é a mais velha e a Elizabeth vem depois. Não tenho certeza, não lembro mais. Então a Elizabeth e a Jane, elas são as melhores, sabe? Elas são bem informadas, sabem fazer as coisas. Muito embora a criação delas tenha sido diferenciada. Nessa época, a época que foi escrita o livro, que foi lançado, foi em 1817, se eu não me engano, se não for, vai estar aparecendo aqui em algum lugar. Então, outros costumes, as mulheres precisavam saber bordar, saber tocar algum instrumento, ler, ser inteligente, ter etiqueta, essas coisas todas. E além disso, precisam saber como funciona uma casa, elas vão assumir esse papel no futuro, quando elas se casarem. Gente, tá parecendo muito o clipe da Beyoncé. Ai, que horror. Ai, meu Deus. E a senhora Bennet, ela não se preocupava muito com essa parte, né, das filhas precisarem saber dessas coisas para poder chamar atenção e ter qualidades, hein? Só que para o bem de Elizabeth e de Jane, que eram as sensatas da casa, a Mary é mais ou menos uma nem fede nem cheira. Ela não tem muitos talentos, ela tenta ter, sabe, a participação dela é bem
assim. Ela quase não aparece, ela gosta muito de ler, então ela acha que tudo é desnecessário. Ai, pra que baile, pra que dança, pra que tocar em público? Porque ela não sabe fazer muito bem essas coisas, então ela prefere ficar lendo e não se importa com o casamento também. Quem impressiona nessa parte, nessa área, é a mãe mesmo. A Jenny, óbvio que ela quer se casar, a Elizabeth também, mas elas não sentem essa necessidade, essa pressão de ai meu Deus, precisa encontrar um homem e que tenha dinheiro. O Sr. Bennet, o pai das meninas, ele é, sabe, perfeito. Ele consegue dar ouvidos para as filhas. Naquela época, um pai não precisava estar muito próximo dos filhos, mas ele era próximo das filhas e ele conseguia dar ouvidos aos pedidos delas. Então, enquanto a mãe queria muito que ela se casasse com tal pessoa, ele foi lá, ó, você quer? Não quer? Então tá tudo certo, minha filha. Ele é ótimo. Agora que eu já relatei um pouco sobre a família dela, vamos falar do tal romance que é o forte do livro, né? Um rapaz e a sua irmã, que tem dinheiro, se mudam para uma cidade próxima da deles, no caso ali, como se fossem bairros perto, assim, um do outro. A cidade inteira fica sabendo, porque é interior, né, gente? Ai, nossa, veio uma família rica morar aqui, meu Deus. E a vizinhança se apresentava um para os outros. Então a senhora Bennet já ficou, olha só, senhor Bennet, você precisa falar com ele, porque as nossas filhas estão aqui, elas precisam se casar, e ele é rico, não sei o que lá. Dando várias ideias, sugestões, assim, o Bennet lá, caramba, mulher, caramba. E ele se mudou, foi lá pra cidade pacata delas, e ele veio de Londres. Mas ele, no fim das contas, ele só quis comprar a casa mesmo e foi pro interior. Só que ele estava acompanhado da sua irmã e do seu amigo, Darcy. Eles, como novos vizinhos, pessoas novas ali na cidade, foram convidados para um baile e lá eles se apresentaram. Só que o Darcy e a irmã do Bingley, eles eram mais reclusos, mais grosseirões e metidos. Bem, tipo, nariz em pé, eu tenho dinheiro e vocês não. Então, de primeira, eu odiei o Darcy. Odiei é uma palavra muito forte. De primeira, eu não entendi qual era dele. Se ele estava fazendo aquilo ali porque ele era mesmo nariz em pé, ou o que ele pretendia mostrar com as suas atitudes, com o seu jeito grosseiro. Eles tiveram um encontro ali, conversando sobre a dança, e ele esnobou, tipo, pra que dançar? Ah, nossa, pra que dançar? E ela, a gente conhece as pessoas pela dança também. Enfim, vários diálogos entre eles, e ela reparando, nossa, ele é grosso, ele é horrível. Então ela foi criando esse ódio por ele. E em um desses casos ela ouviu ele conversando com um amigo e falando que a beleza dela era meio que suportável, mas que ela não era bonita, entendeu? É mais ou menos isso, chamando ela de feia, em outras palavras, e ela ouvindo aquilo junto com a amiga dela. E ela ficou, caraca, o que ele pensa que é? Ficou sentida, na verdade, né, gente? Ouviu um cara rico, bonitinho, falando que ela é feia. Não é muito agradável de se conquistar uma moça, né, meninas? Por outro lado, sua irmã Jenny estava lá toda solta, se dando super bem com quem? Com o Bingley, que era o cara bom, né, no caso. Ele era mais descoladinho, sabe? Conversa com todo mundo. Bem de boa, good vibes, tem dinheiro, mas não tem porquê eu não conversar com você que não tem, entendeu? E ele gostou muito dela, sentiu atração por ela imediatamente. Primeiro, ela era bonita e ela, da família dela, ela e Elizabeth, eu acho que salvavam, né? Só que a irmã dele já foi odiando isso. E com aquela ambição de casar as filhas, a senhora Bennet arma um encontrozinho e a Jane acaba indo parar na casa do Bingley. Ela foi convidada para um jantar, na verdade. Só que ela pega uma chuva miserável no caminho, a mãe dela sabia disso, e ela acaba adoecendo. Ela precisa passar um tempo lá na casa dele e isso acaba aproximando os dois, né? Elizabeth, preocupada com a irmã, depois de alguns dias ela vai até a casa do Bingley, passa lá um tempo até a sua irmã se recuperar. Nesse período, Darcy e ela se aproximam com as grosserias, só que Darcy já estava ali desenvolvendo um afeto, uma coisa diferentezinha, né? A Elizabeth, ela não é do jeito fofa de ser, não é do jeito educadinha e tudo mais. Ela é educada na medida certa, é muito inteligente e se acha inteligente também, tá? Então também é orgulhosa. E ele, mais orgulhoso ainda talvez, e preconceituoso, e ela também é preconceituosa, daí o nome, né? Orgulho e preconceito. Eu não sei quem é o orgulho e quem é o preconceito. Eu acho que os dois estão aí empatados. Mas ali naquelas aproximações, naqueles jogos que tinham depois de jantares, eles começaram a criar essa relação de ódio mesmo, não era de amor. E quando ela finalmente pôde ir embora, o Darcy deu aleluia, ela deu aleluia, foram embora e tá tudo certo. Um tempo depois ela conhece outra pessoa que passa uma informação do Darcy que ela odeia, e isso vai crescendo o ódio dela pelo homem grosso e orgulhoso, e ela passa a odiar aquele cara. Só de olhar ela já
nossa, não me simpatizei. Ele era sério, grosseirão, orgulhoso, rico, então todo mundo achava metido. O Bingley não, as pessoas ainda relevavam. Só que acontece várias coisas nesse período e acaba que as famílias se separam, tanto os Bennets, tanto os Bingleys, tanto o Darcy, tanto a irmã do Darcy, todo mundo se separa e vai desencadeando vários acontecimentos que vocês não fazem ideia, porque precisaram ler pra saber. Mas se você já leu, tá assistindo o meu vídeo aqui, cara, a gente sabe, né, como é. Porque aconteceram muitas coisas, sério, muitas histórias, todas excelentes, muito bem trabalhadas. Os acontecimentos, os diálogos são muito bem trabalhados, assim, contribuem, acrescentam, não tem nada de mais nem de menos. Talvez o final eu gostaria que fosse ainda a fundo, porque eu sou muito romântica, sou muito sensível e eu gosto de saber das coisas depois, e eu soube mais do que no filme. Então, se você já viu o filme Orgulho e Preconceito, o filme enxuga bastante o livro. Parece óbvio. Quando eu assisti o filme, eu nem percebi que era 2 horas, porque a história é muito corrida, muito corrida. Você imagina, né? É bastante enxugado mesmo, não tem como, mas obrigado diretor por ter feito, porque eu adorei seu jeito, amei ver ali Darcy e Elizabeth, gostei dos atores, gostei de tudo. E é incrível, né? Eu terminei de ler e fui assistir o filme, pra poder estar ali fresquinho na memória e conseguir comparar, por isso que eu tô aqui falando pelos cotovelos. E nessa quantidade de coisa que vai acontecer, ela vai descobrir verdades, ele vai descobrir verdades, ele vai ficar apaixonado e ela vai odiar ele cada vez mais. Então muita coisa muda na família dos Bennets e vocês não fazem ideia. Incrível quanta coisa acontece. Assim que eu terminei, eu fiquei com um vazio gigantesco, um vazio, sabe? Eu participei muito tempo da história, é normal. Eu acho que todo livro que eu leio eu fico com um pouco de vazio depois que eu termino, e eu acredito que seja normal. Fico um tempão aqui, né, fissurada nas páginas, nas histórias, e quando acaba dá aquele... poxa, acabou. E eu fiquei nessa situação, ouvi trilha sonora, tava piorando a situação, assisti o filme, piorou a situação do vazio, mas hoje passou, já peguei outro livro pra ler e tô seguindo minha vida, assim, Darcy e Elizabeth. Mas um dia pretendo reler. Vou terminar de ler o box inteiro. Próxima leitura é Persuasão e Razão e Sensibilidade. Eu acho que eu vou ler Razão e Sensibilidade primeiro, eu não sei. O que vocês acham? Persuasão ou Razão e Sensibilidade? É isso então, li Orgulho e Preconceito e adorei, daria 5 estrelas sem dúvidas e indico pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje, obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar seu like, de deixar seu comentário respondendo aqui as perguntinhas que eu fiz ao longo do vídeo, que eu não lembro mais. Leia primeiro Razão e Sensibilidade e Persuasão. Vocês estão gostando dos vídeos? Vocês querem vídeos mais longos ou mais curtos? Então deixe seu comentário, compartilhe com quem você quiser. Me siga no Instagram. O Instagram que eu mais estou usando agora, que eu estou atualizando frequentemente, diariamente, é o ReiVicH. O Livro Aventura eu pretendo deixar ele aposentado, não sei ainda como fazer. Talvez seja só para as fotos. Cuidar de 2 perfis não é muito fácil, sabe? Tem que ter conteúdo para os 2 e eu quero conciliar tudo porque eu tenho novidades por aí. Então não deixa de seguir lá, por favor, e não deixe de se inscrever aqui e de conhecer todos os outros vídeos do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.